Muito bem, então vamos começar para a disciplina de eletricidade básica, eletrodinâmica, introdução, objetivos sobre as aulas. Ao final desse processo, o aluno deverá ser capaz de conhecer de forma geral como a eletricidade chega às casas, compreender a definição de carga elétrica, os tipos e as interações existentes entre elas, compreender o que é circuito aberto e fechado, compreender os conceitos de corrente elétrica e tensão elétrica, compreender a definição de corrente elétrica, seu sentido dentro de um circuito elétrico real e convencional, conhecer a diferença de corrente contínua e corrente alternada. Muito bem, para começarmos então a elucidar cada um desses objetivos, vem uma pergunta que não se faz calar. Como seria o mundo hoje sem energia elétrica? Pense, vocês que estão aí em casa, imagine hoje o mundo sem energia elétrica. Sem luz, não teríamos água, porque há bombas para puxar água dos rios, dos lagos, das lagoas. E aqui podemos ver um mapa de como é a distribuição luminosa no mundo. Tá? Percebemos ali uma intensa aqui nessa região aqui, tá? Principalmente nesta parte aqui do mundo, né? Aqui nós vemos também uma intensa luminosidade, certo? Aqui Japão também, tá? Concentração de luzes, né, que ocorre. O Brasil, né? O Brasil aqui, mais concentrado na região litorânea, tá? É onde mais tem população no Brasil, tá? América do Sul também, nós podemos ver ao entorno, também está ligado mais a parte próxima ao oceano, ao mar, tá? Então, imaginando isso, imaginemos como seria o mundo hoje sem energia elétrica. Não teríamos internet, não teríamos celular, não teríamos nada de tecnologia, porque tudo depende da energia elétrica, tá? A energia mais nobre que podemos gerar. E como seria o Brasil hoje sem energia elétrica? Então imagine ali um apagão, né, que ocorreu em 1998, logo mais adiante nós falaremos sobre isso. Então o Brasil estaria exatamente no escuro, na escuridão total. Essa foto aí foi tirada com fotos de satélite. Aqui nós temos a Antártica, nessa região aqui, e aqui nós temos o Ártico e aqui o Antártico, antiártico. Por isso que é o continente antártico. Você estaria hoje sem energia elétrica? Como é que a luz de vela? Como estaria? Às vezes a gente tem que perguntar e olhar para nossas casas e pensarmos justamente como seria hoje sem energia elétrica. Um forno de micro-ondas e por aí afora, né? Vários exemplos podemos citar. Nós temos que considerar então um ponto-chave no mundo de hoje. Como está o consumo de energia? Será que nós estamos economizando energia elétrica? Será que nós estamos tendo consciência do uso indiscriminado da energia elétrica que ocorre hoje? Eu coloquei esse exemplo aí, né, para vocês verem, só um exemplo de como o consumo está aumentando. Logicamente que é muito gato que temos aí, mas dá para se ter uma ideia que o homem está sedento de energia elétrica. Precisa de energia elétrica. E quanto mais usa, mais quer usar. E onde nós usamos energia elétrica? Então, uma simples lâmpada para iluminar o nosso ambiente, justamente para podermos estudar, como vocês estão fazendo aí agora em suas casas. Nós precisamos de energia elétrica, porque só a lâmpada não resolve nada. Então, o que precisa? Precisa de energia elétrica. Tá? Um banho quentinho. Quem não gosta de tomar um banho quentinho? Energia elétrica. E às vezes, consumo exagerado. Então observe essa situação aí, tá? Que às vezes há desperdício em nossas casas. Então nós temos que também
pensarmos nessa situação. Como é que está o desperdício em nossas casas? Porque, logicamente, todo mundo gosta de tomar um banho quente, ligar a lâmpada, mas, sobretudo, nós temos que pensar no uso consciente da energia elétrica. Esse é um fator importante que nós temos que levar em conta e temos que começar a levar em conta. Desperdício. O planeta Terra não tem mais condições de gerar energia elétrica do jeito que nós consumimos. Nós temos que repensar esse fator importante. Então, o que fazer? Então, nós temos que pensar, repensar. Aqui está uma forma de mostrar para vocês, tá? América do Norte, o quanto consome, a Europa, o Oriente Médio, tá? E a perspectiva de aumento dessa quantidade de energia, tá? Esse aqui foi em 2008 e a perspectiva de uso em 2030. Tá? Ásia e Oceania. Aqui entra a China. Imagine 1 bilhão, mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes sedentos de energia. Tá? De onde tirar essa energia? Eis a questão. Temos que pensar no processo de conscientização do uso da energia elétrica. Hoje, várias reuniões, né, tratados têm sido feitos, pensados, repensados, discutidos no mundo, justamente pensando nessa perspectiva. Como conscientizar os países consumidores a diminuir o consumo de energia elétrica. Tá? Então, esse é o grande problema da humanidade hoje. E a geração. A geração também é um outro problema. Então, nós vamos ver mais adiante o quão difícil é a geração de energia elétrica. Certo? Então, nos últimos anos, o consumo de energia evoluiu num ritmo maior do que o da população. Observe, então, o que aconteceu aqui. Ó. Tá? O que está acontecendo? Então, observe o gráfico aqui, em azul, né? Em azul, esse azul fraco aqui, é o aumento de 219% no consumo, tá? de 1970 até 2030. Essa é a perspectiva, né? Extrapolando aí o consumo de energia elétrica. Logicamente está extrapolando, mas não está longe. Ó. Nós estamos aí em 2020, tá? Depois nós vamos ver mais detalhes. Mas enquanto que o aumento populacional se deu apenas 121% a mais do que era em 1970. Tá? Então, o aumento de energia elétrica, 219%. Quase triplicou, né? Não, mais que triplicou. Enquanto que o aumento da população aumentou 2 vezes. Um pouco mais de 2 vezes. Certo? Como é que ocorre a geração de energia elétrica? A geração de energia elétrica, então, tem, nos próximos 20 anos, tá, a fatia de renováveis da matriz energética mundial crescerá. Então, essa é a perspectiva. E aí, o consumo, através dos combustíveis fósseis, ditos combustíveis fósseis, tende a diminuir. Pela análise do que nós temos aí, tende, então, a diminuir em proporção, certo? Mas, como vocês estão vendo no gráfico, tá? Aqui nós temos o petróleo, certo? A tendência é se manter. Depois nós temos o carvão, um leve crescimento, depois surge um platô. Aí nós temos o gás, mas percebam no mundo isso, logicamente, né? No mundo, nós temos tudo isso, ó, toda essa parte aqui, ó, daqui até aqui, ó, de combustível fóssil, certo? Aqui nós temos a energia nuclear, tá? Então, energia nuclear daqui até aqui, tá? E apenas isso aqui, ó, está relacionado à hidrelétrica, à biomassa. Biomassa é a queima de, por exemplo, bagaço da cana. O bagaço da cana, então, vai para as fornalhas, é queimado, e aí aquece a água, e essa água vira vapor,
Ao virar vapor, então, ela, sob pressão, ela faz girar as palhetas de um gerador elétrico. Tá? E outras fontes renováveis. Aqui está incluído, então, eólica, fotovoltaica. Nós vamos ver algumas dessas fontes individualmente. No Brasil, a perspectiva de consumo de energia elétrica no Brasil de 2019 até 2050. Extrapolando, é lógico. E essa extrapolação é feita a partir dos dados que nós temos anteriores. Então, nós temos os dados do que nós consumimos, o aumento que isso ocorreu até aqui e a perspectiva de como vai aumentando a demanda, o uso da energia elétrica. Então, aqui nós temos, ó, é sempre crescente, né? Crescente, chegará a 1.605.000 gigawatt-hora, com um aumento de 3,8% ao ano. Esse é o aumento de energia, né, de consumo de energia elétrica da população brasileira até 2050. Projeção, logicamente. Esse valor aqui, mais do que vai quase triplicar. Quase quadruplicar o consumo de energia elétrica em questão de 32 anos. Então, nós temos que repensar o jeito, o consumo, nós temos que pensar no desperdício. Quanto nós desperdiçamos de energia elétrica hoje no Brasil? Como é que está a geração de energia elétrica no Brasil em comparação ao mundo? Hoje nós temos 82% de energia renovável, então nós podemos ver aqui, ó, através do gráfico. Então, 82% de energia é renovável. O que é uma energia renovável, pessoal? Energia renovável são aquelas que se renovam com o tempo. Exemplo, uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica é energia renovável. Por que ela é renovável? Porque a água dos mares, dos lagos, né, dos oceanos, das lagoas e etc., essa água ela evapora. E ao evaporar, ela sobe, tá? Ela sobe, se transforma em nuvens. Essa nuvem, essa água então precipita, ou seja, cai, certo? Cai, enchendo os reservatórios que nós temos para as hidrelétricas. Tá? Então, esse é o ciclo da água: evaporação, condensação, precipitação. Tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, energia eólica. Energia eólica é a energia gerada através da energia mecânica dos ventos. Então, os ventos fazem girar uma hélice. Essa hélice, ao girar, faz girar então um motor, um gerador. Esse gerador vai gerar então energia elétrica que será colocada na rede elétrica. E tantas outras, né? A fotovoltaica, que eu também vou explicar para vocês como funciona. Depois nós temos as energias não renováveis. Quais são elas? Aquelas que dependem do petróleo, do carvão, do gás natural. Todas essas fontes de energia são não renováveis, incluindo a termonuclear. Ela não é renovável. Tá? Então, quando se usa fissão nuclear. A fusão nuclear, a mesma que ocorre no Sol, esta sim é renovável. A fissão nuclear é não renovável, porque as fontes de urânio, elas também tendem a esgotar. Então, ela é não renovável. Tá? Então, as renováveis são aquelas que se renovam a cada dia. Então, gera energia, ocorre alguma coisa, o processo reverte e consegue, então, gerar energia novamente. Tá? Então, aqui está o crescimento do Brasil de 2014 até 2018, certo? Então, vocês podem ver, ó, as usinas hidrelétricas, elas foram de 84 mil megawatt-hora, tá? Passou 86 mil, tá vendo? Tá crescendo, 91 mil, 94, 98,
Então está crescendo 3,8% ao ano, né? Tá certo? Em 2018, então, teve um aumento de 60,4% em relação a 2014. Isso, então, é extremamente importante. Enquanto as termoelétricas têm aumentado, mas ela está em vias de diminuição. Então, podemos ver aqui, ó, 2017 para 2018, menos 2,7%. Enquanto que a participação de 2014 para 2018 foi de 24,9%. Tá? Então, ela aumentou, teve um aumento de 37 para 39, 39 para 41, 41,628 e agora está em vias de diminuição. Então, essas são as plantas termoelétricas. Vamos ver como é que vai ser o futuro, se vai ter aumento. Isso aqui contribui para o aquecimento global. Tá? Isso aqui, o que é o aquecimento global? Que tu tem tu tem um ambiente mais quente do que tinha antigamente. Exemplo que está acontecendo aí com o Jaraguá do Sul. Se vocês viviam aqui o ano passado, vocês perceberam que o inverno estava bem agradável, né? Até bem frio. E esse ano esse calorão. Então, quanto mais energia elétrica, termoelétrica a gente liga, pior é, né? As queimadas, isso é importante. Então, tem uma relação para vocês saberem a importância de uma árvore, né? Desmatamento. Cada árvore cortada no mundo, um condicionador de ar a mais tem que ser ligado. Então, cada árvore cortada. Então, tu imagina que se tu corta 100 árvores no mundo, 100 condicionadores de ar a mais no mundo são ligados. Não é só aqui em Jaraguá, no mundo inteiro. Então, aí tu pensa, tu tem 10 mil, que a gente pensa pequenininho, né? Um pouquinho, a árvorezinha, mas é só uma arvorezinha. Então, ocorre, lá na Amazônia, se tu corta lá 200 mil árvores, 200 mil condicionadores de ar a mais vão ser ligados. Maior o consumo. E o pior é que entra num ciclo vicioso. Porque tu liga o ar-condicionado, na verdade tu está usando energia. Se tu está usando energia, tem a parte quente do ar-condicionado. Essa parte quente joga lá para a rua. Então aumenta a temperatura. Tá? O ar-condicionado serve para aumentar a temperatura na rua. Para algum lugar vai essa energia. Não existe mágica na natureza. Isso a gente tem que estar bem ciente. Não existe mágica na natureza. Se tu retira o ar quente de dentro da casa, tu vai jogar para algum lugar. Tu joga para a rua. Então a rua fica mais quente. É assim que funciona a coisa. Depois nós temos aqui, uma das dificuldades que eu tenho que citar. Para tu construir uma usina hidrelétrica, tu precisa, sobretudo, de um desnível de água, né? Então, tu tem que ter um desnível. No Brasil, está escasseando esses desníveis. Está cada vez menos, porque tu vai colocando hidrelétrica aqui, hidrelétrica ali, fazendo uma barragem. O que acontece? Tu vai diminuindo a quantidade de desníveis. Então, se tu vai diminuindo a quantidade de desníveis, tu vai diminuindo, então, a quantidade de usinas hidrelétricas com possibilidade de serem construídas. Tá? As usinas termoelétricas, a carvão, a gás natural, são exemplos de não renováveis, energia não renovável. O que é energia não renovável? Ela não se renova. No momento que tu usa, acabou. Acabou. Não tem mais como produzir petróleo. Aí está acontecendo hoje no Brasil e no mundo também, PCH, pequenas centrais hidrelétricas. Então são pequenas desníveis que existem numa propriedade, dentro do estado. Então eles utilizam dessa pequena variação, esse pequeno desnível, justamente para fazer uma pequena central hidrelétrica. Tá? Isso faz um percentual de 3,2% da matriz energética brasileira. Tá? Enquanto a hidrelétrica faz um percentual de 60,4%, as termoelétricas 24,9%, com viés de baixa, né? Tá?
a participação das PCH em 2018 é de 3,2% da matriz energética. Aí existe a CGH, que são centrais geradoras hidrelétricas, que são menores do que as PCH. Tá? São menores. Ela faz um total de 0,4% da matriz energética em 2018. Temos as usinas nucleares, por fissão. Ela se manteve porque nós continuamos com as mesmas 3 usinas nucleares, que são Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Tá? Que o próprio nome já diz, elas estão em Angra dos Reis, que ela perfaz um total de 1,2% da matriz energética brasileira. Tá? Temos as usinas eólicas, ela está tendo um aumento significativo, né? Bastante significativo, e ela perfaz um total em 2018, de 8,8% da matriz energética. Tá? Então vocês podem ver que dados recentes, né? 2019, ainda nós não temos os dados fechados, pelo menos eu não encontrei, tá? E 2020 ainda não terminou. Tá? A solar também está aumentando, como vocês podem ver, ela tinha uma participação de 15 megawatts-hora, passou para 21 megawatt-hora, depois 24 megawatts-hora, pulou para 935, 1.798, tá? Houve um acréscimo aqui, ó, de 2017 para 2018, 92,2%, importantíssimo esse acréscimo, tá? E em 2018, 1,1% era a parte da energia solar na matriz energética brasileira. Então está aumentando, isso é um nicho de mercado bastante interessante, tá? Bastante interessante. Então nós vimos aqui como é que é a capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. Aqui geração elétrica por fonte no Brasil, de 2014 a 2005, então o total foi de 590 para 601, então teve um acréscimo de 10 mil gigawatts-hora. Giga é 10 na 9, tá? 10 na 9 é 1 bilhão, tá? 10 na 6 é 1 milhão, 10 na 9, 1 bilhão, tá? Então, a hidráulica foi de 373 para 388, teve um aumento, tá? Teve um aumento, 64,7% a participação da energia hidráulica. Hidráulica entra aqui, ó, energia do mar, as PCHs, CGH, então tudo que está vinculado à hidráulica está aqui colocado. Pois gás natural, 9,1, tem tido uma queda também, ó, uma queda. Isso aqui é uso então de energia não renovável, né? Essa queda aqui pode ter sido muito provavelmente com o aumento do preço do gás natural. O gás natural vinha da Bolívia, ele sofreu um aumento, então já não compensava mais produzir energia elétrica através do gás natural por causa desse aumento. Então tudo depende. O dólar aumenta, então, então fica caro porque é importado isso. E mesmo quando o dólar está alto, prefere-se às vezes exportar o gás natural do que vender como consumo interno. Então a importância do dólar está num patamar nem muito baixo nem muito alto, um patamar equilibrado, para justamente não ter esse aumento, e aí nem a importação nem a exportação é afetada para o consumo interno. Então, derivados de petróleo, aqui entra diesel, tá? Então vocês podem ver que está diminuindo aqui, ó. 2018, 1,5% da matriz energética é derivados de petróleo. Petróleo direto, né? Aqui é diesel, por exemplo, como eu já falei, né? Temos o carvão também, está diminuindo. Então o preço do carvão, tá? O carvão, as jazidas estão diminuindo no Brasil. E, então isso provoca um aumento do preço por quantidade extraída, por volume extraído. Então diminui
aí a quantidade de termoelétricas. A degradação também, a degradação do meio ambiente, isso é um fator preponderante hoje que tem que ser levado em conta. Tá? A degradação tem aí vários locais em que o carvão é retirado e deixa uma verdadeiras crateras no lugar em que o carvão estava. E fica. Não tem mais como usar. Né? Aquela região ali não usa mais, porque são buracos enormes. Nós vamos ver depois, daqui a pouquinho, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Temos a biomassa, tá? A queima da casca do arroz, por exemplo, a queima do bagaço da cana. Então, o bagaço da cana, eles fazem a extração do sumo, né? Do sumo da cana para fazer álcool, açúcar, e aí sobra então o bagaço da cana, e esse bagaço vai para as fornalhas, fazendo com que gere energia elétrica através da... É mais ou menos igual a uma usina a carvão. Ela aquece a água, a queima da biomassa aquece a água, né? Ao aquecer a água, esta água é evaporada. Evaporada, ela fica com uma pressão maior, ou seja, aumento muito grande de pressão, porque ela tende a ocupar mais espaço, ela aumenta o volume, tá? Então ela tem que ocupar mais espaço, como é confinado, então ela aumenta a pressão. E essa pressão então faz girar as hélices que estão acopladas a geradores elétricos. A eólica, então, é 8,1% da capacidade da geração elétrica brasileira, tá? Nós já vimos isso. Eólica praticamente é mais o vento, né? São os cataventos que temos lá. E outras, né? Aí gás de coqueria, outras secundárias, outras não renováveis, outras renováveis e solar. Então entra tudo aqui, tá? 3%. É uma parte ainda bem pequena, né? Mas estamos crescendo nessa área. Não só o Brasil, como o mundo inteiro. Hoje o grande problema da geração solar é a eficiência energética dos geradores. Tá? E também tem que considerar o custo muito alto para geração. Né? Hoje para instalar, faz aí algumas simulações, hoje para instalar os equipamentos está muito caro, muito caro. Então isso tem que com o tempo vai baratear. Isso que é. Mas ainda não chegou o tempo. Ainda leva muito tempo para compensar o valor investido. Sem contar que ainda não tem a eficiência energética que deveria ter. Como é que é a distribuição de energia, certo? De energia, de fontes de energia, também em 2018. São dados recentes, bastante recentes. Tá, então, hidráulica, aqui outras, conforme vocês viram lá. Aqui é melhor visto, né? Como é que o percentual aí da distribuição de energia elétrica hoje no Brasil. Muito bem. Então, para chegar essa energia elétrica até nós, como acontece? Como é que é feito esse sistema interligado brasileiro? Né? Sistema interligado brasileiro de transmissão. Então vocês podem ver aqui, ó, através dessas linhas todas aqui, ó, tá vendo? Esse emaranhado aqui, essa teia de aranha aqui, vocês estão vendo. O último acesso em 2020, mas a atualização foi feita em 2016. Então outras coisas devem ter aumentado aqui, outras transmissões, né? Linhas de transmissão devem ter aumentado de 2016 até agora, né? Em 2020. Tá? Então esse aqui é o último mapa. O acesso foi em fevereiro desse ano, tá? Então foi atual também, apesar da data. Tá? Nem sempre os dados são atualizados, né? Como nós gostaríamos, certo? Então, mas mais ou menos para nós termos uma ideia de como funciona o sistema interligado brasileiro. Ele é interligado,
A energia que é produzida no Rio Grande do Sul pode ser usada lá em São Paulo. Pode ser usada lá no Nordeste, porque está tudo interligado. Então isso é interessante de ver. Então a operação do sistema elétrico brasileiro de forma interligada proporciona uma série de vantagens. Então algumas vantagens ganham em energia firme. O que é energia firme? Energia mínima que permite uma operação contínua das plantas hidrelétricas num período de tempo. Então, por exemplo, se acontece uma queda de energia, de uma transmissão em algum lugar do Brasil, aí, como ele está interligado, a energia pode vir por outro caminho. Tá? Minimização de riscos de interrupção no suprimento de energia devido ao fato da manutenção de reservas energéticas para suportar períodos de baixa hidrologia. Então isso é interessante para vocês entenderem o que é isso. Existe um sistema computadorizado que ele sabe direitinho onde está, o que e onde está sendo gerada determinada energia. Então, por exemplo, estamos num período de seca. A hidrelétrica Itaipu, ela está com reservas de água bem abaixo por causa da estiagem, por causa da seca. Então, o que acontece? O próprio computador, o próprio sistema, ele já começa a pensar em como ele vai suprir essa energia por outras formas de energia. Então, por exemplo, vai ter que aumentar a demanda de energia através do uso de termoelétricas. Aumenta o uso de carvão, gás natural. Então, é compensado. Tá? Às vezes precisa ligar o diesel. Não sei se vocês já viram isso, quando tem faixas, né, bandas vermelha, laranja e amarela na conta de energia e verde. Verde significa que ele está produzindo, que a energia, o sistema brasileiro de geração, ele está sendo usado mais energias renováveis. Por exemplo, eólica, energia hidrelétrica, tá? Só que nem sempre tem vento. Tá? Energia eólica nem sempre tem vento. Então tem um período do ano que não tem vento. E como é que vai ser gerada energia elétrica eólica se não tem vento? Tá? Então, o que acontece? Tem que suprir de algum jeito, tem que ser suprida essa energia que não é gerada. Então, é gerada através de ligando um motor a diesel, por exemplo, gerador a diesel. Está cheio, tem vários desses, então ligam um gerador a diesel. Diesel é mais caro do que o vento. O vento não se paga. O vento está ali. É de graça. Tá? O que gasta é na geração. Mas a termoelétrica também já se gastou em produzir aquela geração. Né? A diesel já tem o aparato. Então o que acontece? Tu vai gastar em combustível. Então se tu gasta em combustível, tu aumenta o valor da conta de energia. É automático. Então, por isso a banda vermelha, né? Tá? A banda vermelha. Então, é compensado. Então, essa interligação de transmissão é importante por causa disso. Tu já percebe que tem uma diminuição de demanda das hidrelétricas. Então, tu vai usar as termoelétricas, as não renováveis. Manutenção de níveis adequados de confiabilidade da rede elétrica. Tá? O que é manutenção de níveis adequados de confiabilidade da rede elétrica? Como ele está todo interligado, então fica, né, a energia toma caminhos distintos até chegar no seu centro de consumo. Tá? Então tem essa possibilidade de encontrar outros caminhos para chegar até o consumo. Tá? Utilização de energia hidráulica disponível em outros pontos do sistema, de maneira a diminuir os custos operativos e reduzir os preços da energia elétrica para os consumidores. Foi o que eu disse. Então, se tu tem eólica, se tu tem vento, tu vai usar eólica. Não vai usar a termoelétrica. Se tu tem bons níveis de água nos reservatórios de hidrelétrica, então tu vai usar a hidrelétrica. Tá? Tu não vai usar a termoelétrica. Tá? Então, essa relação, então, é bastante interessante. Tá? Porque a água está lá. A água é... Quem leva a água para o reservatório é o sol.
Uma adequada reprogramação da geração, ajudando-se a mesma às condições verificadas de demanda e hidrologia. Tá? Então, diminui a quantidade de água. Então, tem uma demanda, tu diminui a quantidade de água, então tu tem que fazer essa, né, ligar outras fontes de energia. Tá? E outros usos dos reservatórios, navegabilidade, controle de cheias, irrigação. Então, tudo isso tu consegue utilizar. Por exemplo, não sei se vocês já viram, a hidrelétrica de Itaipu, às vezes eles abrem as comportas, porque ela está sobrecarregada. Então, eles podem também controlar isso, né? Navegabilidade, o controle de cheias, a irrigação. Então, pode tirar, em vez de botar desperdiçar, eles pegam e levam para irrigação aquela água que está nos reservatórios. Tá? Como nem tudo é perfeito, e não adianta, pessoal, tudo tem vantagem e desvantagem, tá? Se tu vai para um lado, acontece, do outro tem o seu custo, tá? Então, esse sistema propicia também desvantagens, tais como propagação de problemas técnicos. O que é propagação de problemas técnicos? Aconteceu em 1998 um apagão generalizado no Brasil, conforme vocês estão vendo aqui. Caiu a rede inteira. Então, tem esse perigo também. Tá? Então, aqui nessa região que vocês estão vendo mais escura, aconteceu um apagão quase total. Enquanto que nessa região aqui, ó, mais não tão escura, né, um pouquinho mais clara, houve um apagão parcial. Tá? E aqui não houve apagão. Tá? Então, nós ficamos em 98 quase sem energia. Tá? E outro fator importante são as perdas causadas pelas linhas de transmissão devido às distâncias entre os geradores e os grandes centros de consumo. Então, para levar a energia elétrica de Itaipu até o estado de São Paulo, é uma distância descomunal, ó, daqui até aqui. Ó. Tá? E essa distância tem custo também. Quanto mais distante tu levar a energia elétrica, por causa da resistência da fiação, né? Que não existe, não é supercondutor isso aí. Ele tem, o fio tem resistência. Então, resistência à passagem de corrente. Então, com o aumento da distância, tu tem um aumento de resistência. Então, esse é um dos problemas sérios, né? Então, tem muita... E isso gera perda. Tá? Por isso que eles estão optando agora por fazer essas pequenas centrais hidrelétricas. Ou seja, as pequenas centrais hidrelétricas, elas são consumidas no local, em loco, né? Numa cidade, numa fazenda, tá? Num bairro. Então, eles estão optando por fazer esse tipo de instalação elétrica, né? E as PGH também, que são as micro, né? As menores centrais de geração hidráulica, que também supre a demanda local. Tá? Então, eles estão optando por isso, justamente para não levar a grandes distâncias do centro de consumo. Tá? Muito bem, então aqui uma estrutura básica do sistema elétrico. Está em inglês, mas eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente. Aqui está o gerador, são as estações de geração de energia elétrica, que varia termoelétrica, carvão, hidráulica. Tá? Aqui nós temos a central elevadora de tensão elétrica. Então, entra aqui através de transformadores. Esses transformadores, então, elevam a tensão. Essa elevação de tensão faz com que os fios, os cabos elétricos sejam mais finos. Tá? Quanto maior tensão, menor a corrente. Então, se tu tem uma menor corrente, tu tem cabos mais finos. Isso minimiza o custo da transmissão. Tá? Essa transmissão, então, essas linhas de transmissão, elas aumentam a sua tensão até 500. Tem regiões, tem cabos, pessoal, tem linhas elétricas no Brasil que chegam a 1 milhão de volts.
Tá? 1 milhão de volts. Então eles aumentam conforme a distância, tá? Tudo isso é calculado conforme a distância. Então 1 milhão, 500, 300, 500 mil, né? 345 mil, 230 mil e 138 mil volts. Tá? O K significa 1000. Tá? Kilovolt, então 138 kilovolt. É essa energia aqui, ó. Então o sistema elétrico brasileiro, mais ou menos, para vocês terem uma noção, certo? Eles calculam mais ou menos quanto cada casa vai consumir de energia elétrica. Tá? Então, quando tu vai fazer a instalação elétrica na tua casa, tu liga para a Celesc, por exemplo, ou para a companhia que abastece a energia elétrica na sua cidade, liga para lá e tu vai dizer, né? A pessoa diz quais são os equipamentos utilizados em casa. Então vai lá, pede chuveiro, pede quantos chuveiros, o refrigerador, se tem torneira elétrica, se tem ar-condicionado. Tá? Então vai fazendo essa pesquisa. Então ele sabe mais ou menos, né? No caso aqui em Santa Catarina, a Celesc, ela tem mais ou menos o quanto ela precisa disponibilizar de energia elétrica para que não falte energia elétrica na residência. Aí o excedente, aquilo que sobra, é que vai para as indústrias, as grandes indústrias, né? As grandes indústrias. Então tem indústrias de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. Tá? E que varia de 138 kV até 230 kV. Tá? Então é mais ou menos essa a energia que vai ser utilizada nas indústrias. Tá? Não sei se vocês percebem que agora tem parques industriais, tá? Porque não é mais permitido que indústrias sejam instaladas dentro de cidades, né? De centros de cidades mesmo, municípios. Então eles têm que ficar fora por segurança, tá? Não existe as últimas legislações aí que vieram para o Brasil justamente veio regularizar isso, que era uma bagunça, uma total bagunça. Então veio regularizar isso. Tá? Por exemplo, não se pode entrar com mais de 13.200, 13.800 volts na fiação dentro da cidade, justamente por segurança. Muito bem, aí as linhas de transmissões chegam então às subestações abaixadoras de tensão. Essas subestações servem então para diminuir a voltagem, a tensão elétrica dessa aqui, ó, de 500, né, 300, 1 milhão de kilovolts para 13.000, para 26 kilovolts e 69 kilovolts. Aí vai também colocar, entrar em pequenas, médias, né, indústrias, que essas que podem chegar aqui estão mais fora da cidade, mas que utilizam então essa faixa de tensão. Depois tem as primárias, né, o consumidor primário, que está 13.000 até 25,8 kV, tá? De 13 a 25.000, aproximadamente, né? Quase 26. Tá? E os secundários, que justamente vai 120, 220, 127. Tá? Nós vamos ver aqui, ó, entre 120, na verdade no Brasil é entre 110 e 220, tá? Volts. Essa é a tensão no Brasil. Então, basicamente, a estrutura do sistema elétrico de potência no Brasil primeiro, geração elétrica de energia, tá? Rede de transmissão, rede de subtransmissão e rede de distribuição. Vamos voltar aqui a parte, tá? Que é a geração, a rede de transmissão, que é essa aqui,
Depois a rede de subtransmissão, que é essa aqui. E rede de distribuição, que é essa aqui, ó. Tá? Então, basicamente é isso. Então, para vermos melhor como é que isso funciona, tá? Então, nós temos aqui o Sistema Interligado Brasileiro, funciona mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Então, planta de geração, então aqui nós temos 1, 2 e 3 geradores. Esses geradores estão interligados, esse com esse, então a energia pode correr esse caminho aqui e vir para cá, pode percorrer esse aqui, e pode percorrer esse aqui e vir para cá. E esse aqui voltar para cá, ó. Tá? Então, tá tudo interligado aqui, ó. Tudo interligado. Então, nós temos a primeira parte, certo? A geração, depois a rede de transmissão, a subtransmissão e o consumidor final, tá? Rede de distribuição, aqui, ó. Aqui é chamado circuito de baixa tensão. Então, pessoal, tudo que nós vimos até agora, desde a geração até o centro consumidor dessa energia. Existem duas formas de resolver o problema da energia elétrica no mundo e também no Brasil, é lógico. Então, essas duas formas são as seguintes. Ou diminui o consumo, ou aumenta a oferta. Só que em ambas as situações existem consequências. Então, se eu diminuir o consumo de energia, tá? Então, o uso consciente da energia, diminuindo o desperdício. Isso aqui é um fator bastante importante para diminuir o consumo de energia elétrica. E assim tu ter menos demanda, tu ter mais oferta, o preço até pode cair. Tá? Então, uso consciente da energia elétrica. Não ficar no banho durante muito tempo. Apagar as luzes ao sair de casa. São pequenos gestos que poderiam ser utilizados. Desligar o forno de micro-ondas da tomada quando não estiver em uso. Tá? Então, são alguns exemplos que nós vamos ver mais adiante, que vocês vão ver o quanto impactaria a diminuição do consumo apenas fazendo essas atitudes. Simples. Outra maneira é melhorando a eficiência energética, desde a geração até a cadeia consumidora. O que é melhorar a eficiência energética? É ter equipamentos mais eficientes, fazer mais com menos energia. E também a outra forma de de resolver o problema de energia é aumentando a oferta. Aumentar a oferta, tu tem que aumentar o número de unidades geradoras, o que é um problema, porque às vezes não tem possibilidade de fazer isso. Exemplo, tem regiões que não tem vento, então não adianta botar cataventos. Outra forma de aumentar a oferta é pesquisando novas maneiras de geração de energia. Vocês vão ver através dos vídeos, tem vários vídeos para vocês assistirem, que mostra justamente isso, que o mundo não está parado. Ele está tentando resolver o problema energético mundial através de novas fontes de energia. Por exemplo, a fonte de energia por fusão nuclear. Mesmo a energia solar, fotovoltaica, que transforma a energia luminosa, a energia do sol, em energia elétrica. Então acompanhe os vídeos e até mais.